Os primeiros sebos surgiram no século XVI na Europa. Foi o período cujo interesse por documentos e escritos antigos ganham fôlego. Os mercadores passaram a vender a pesquisadores papiros e documentos. Esses comerciantes passaram a ser chamados de alfarrabistas, nome que os acompanha até hoje em países como França e Bélgica. A atividade de alfarrabista ou sebista é considerado de fundamental importância para historiadores e pesquisadores em geral. No Brasil, sebo tornou-se a forma popular para designar a livraria onde se vendem livros usados e raros. O público de leitores no Brasil é formado por 26 milhões de pessoas. Desses, apenas 17,2 milhões têm acesso efetivo a livros, ou seja, nada menos do que 9 milhões não leem porque não têm dinheiro para gastar com livros. Não existe livraria e bibliotecas. Ainda assim, diante de números desalentadores, cresce no país o mercado das lojas, que vendem livros e revistas usados, os sebos. A origem da palavra sebo, ela possui muitas vertentes. A mais comum talvez seja que no final do Império, no Brasil, já existiam lojas, livrarias que vendiam livros usados. E não existia energia elétrica, o pessoal acendia aquelas velas naqueles candelabros e escorria aquele sebo, porque era muito utilizado o sebo de boi, né? Não era tão industrializado assim as velas, e ficava aquele negócio ceboso escorrendo. Então daí o nome sebo. Existe uma outra vertente, né? Que é do pessoal que comprava vários livros, botava assim debaixo do braço e soava lá, olha, aquele livro tá ceboso, né? Isso é uma vertente. Existe uma outra explicação, uma pseudo-explicação, que seria que sebo, se de segundo, em inglês segundo, o bo de book, então livro de segunda mão, um sebo, um second book. Isso também é uma explicação muito utilizada. Sebo é um lugar onde a gente encontra muitos livros, eu sempre procuro comprar livros, mas preferencialmente mais baratos, porque os livros são muito caros, né? Assim, normalmente são muito caros, então eu venho ao sebo para procurar livros que me interessam. Para mim é uma forma de sobrevivência. A liberdade, a galera entra aqui e fica à vontade, não tem aquela chapação de tipo empurrar livro no cliente. O cliente entra, pede, se tiver vende, se não tiver não precisa empurrar outro livro, fica mais tranquilo. Pô, vai num sebo. Pô, assim, tem livros raros, tem... No caso, eu gosto muito de vinil. Aparentemente é estranho pra tocar num sebo, as pessoas perguntam, tocar numa livraria. E normalmente as pessoas entram aqui e escutam o som do piano, pensam que é CD, isso que é uma coisa legal, por isso que tá até aqui em cima pro pessoal, na hora que for sair, tomar aquele susto em ver que não era CD, era um pianista. Antigamente, né, o pessoal tinha mais tempo para procurar, tinha mais tempo para caçar os livros, né, revistas. Hoje não, hoje o pessoal quer comodidade, quer mais rapidez. Hoje não tem mais tempo para ficar procurando livro, então eles querem tudo na mão. Comecei em 1970, né, com uma salinha aqui 3x4 aqui no primeiro andar. O público é bastante vasto, de todas as áreas, estudantes principalmente, universitários. Eles são colecionadores. Antigamente se vendia muitos livros assim, mais antigos.
Já não tinha tanta demanda de livros recentes como nós temos hoje. Hoje o mercado livreiro edita muita coisa, então esses livros acabam vindo para o sebo mais cedo. A gente começou pequenininho, uma parte na prateleira num cantinho e foi crescendo. Hoje tem várias prateleiras, várias áreas, né? E estamos caminhando. Para mim é como se fosse uma máquina do tempo da cultura, e ela te leva a todas as áreas, né, através da leitura, em edições modernas e antigas, né, através de edições raras também. Então é por isso que eu chamo de máquina do tempo da cultura. Tá? E eu me considero uma pessoa privilegiada, porque além de ter uma pele, eu tenho sebo também. É um trabalho muito gostoso, né? Porque você a cada dia descobre coisas novas. E a gente começou a caminhar e hoje estamos aí 1 ano e meio, né? E não sabe ver sem ele mais, porque realmente é muito bom. É minha vida, porque eu gosto muito de livros, para mim é tudo, né? Eu considero aqui como minha segunda casa, gosto demais. E essa profissão você tem que gostar. A importância do sebo aqui para mim é a representação de diversas culturas, né? E diversas formas de conhecer, né? Tanto como os mais esquecidos como os mais atuais. E uma outra coisa são a literatura, você encontra desde os mais simples até aqueles que você jamais pensar que isso existiria, né? Obras raras e obras comuns. Uma diversidade de cultura, né? E até mesmo um mundo de conhecimento que cada dia ainda você tem a aprender, que sempre tem um título e uma história nova nesse livro. Mudou completamente por causa da internet. Hoje em dia a leitura é essencial, né, para todo mundo, né? Então acho que um livro ainda na mão é uma boa opção. Uma diversidade de cultura, né? E até mesmo um mundo de conhecimento que cada dia ainda você tem a aprender, que sempre tem um título e uma história nova nesse livro. Então é por isso que eu chamo de máquina do tempo da cultura. Porque eu gosto muito de livros, para mim é tudo, né? Eu considero aqui como minha segunda casa. Gosto de